Olá, eu sou Rose Guedes, sou psicóloga clínica aqui do Instituto Fluir e estou aqui para falar sobre um tema que chama tarefa de casa ou plano de ação para tarefa de casa, que são dois termos utilizados para essa técnica que a gente utiliza em psicoterapia. A tarefa de casa, ela tem uma característica importante para até mesmo o paciente desenvolver o que a gente trabalha em terapia. Eu sei que é muito difícil para a nossa cultura, quando a gente lê os livros que são produzidos aonde nasceu a TCC, parece muito fácil trabalhar com lição de casa, mas uma coisa que a gente tem que pensar é que a lição de casa, ela nada mais é do que o paciente vincular uma sessão na outra, né? Então, para ele poder ter essa ideia de que o que a gente está discutindo nas sessões tem que fazer sentido na semana dele, na vida dele, a gente precisa determinar alguns gatilhos para isso, né? A lição de casa, ela pode ser de várias formas, né? É que no Brasil, quando a gente fala lição de casa, associa a lição escolar, e isso acaba o paciente, às vezes, não conseguindo engajar nessa necessidade. Então, o terapeuta ele tem que ter muita habilidade nessa hora para primeiro explicar e dar a tarefa de casa de acordo com o paciente. Nem sempre o paciente vai ser aquele que vai trazer o RPD escrito, né? Ou o RPD no aplicativo, né? Como a gente pode utilizar. Ele vai ser aquela pessoa que, quando tu traz o resumo da sessão no final e tu dá uma chamada no que é para ele pensar naquela semana ou o que é para ele praticar naquela semana, ele vai conseguir engajar, porque faz mais sentido para ele. Se tem uma coisa que eu percebo nos colegas psicólogos, é essa insistência em usar o material físico, e às vezes o paciente não vai ser aquele perfil de paciente que vai utilizar aquelas ferramentas. A gente tem que adaptar a ferramenta ao paciente e não o paciente à ferramenta, porque é o que não funciona. Tanto é verdade que quando eu dou supervisão para profissionais que usam, né, a TCC, e eles trazem essa angústia, não, meu paciente não utiliza a lição de casa, sempre vem para mim muito claro que é porque a lição que é dada não é adaptada para aquela cultura. Imagina para um idoso eu dar uma lição que ele tem que escrever, ou uma lição que ele precisa até mesmo ler. Depende muito de como a habilidade do terapeuta de passar a informação sobre o que é a lição e qual é a lição, né? Então, a gente precisa desenvolver isso, né, a cada sessão, né? Porque as lições de casa, diferente da sessão estruturada, elas não, às vezes não vai ser o que tu vai trazer pronto, né? A lição de casa vai sair do próprio conteúdo que foi discutido ali. A sessão sendo estruturada, a gente sabe sobre o que a gente vai tratar. Hoje eu vou trabalhar na identificação das crenças, tá? Então eu vou trabalhar tal técnica com o conteúdo que o paciente me trouxer. Mas e a lição de casa? A lição de casa vai depender do conteúdo que ele trouxer. Então a gente tem que sempre trazer essa ideia, né? Por exemplo, né? As tarefas de casa mais utilizadas, né? A gente usa muito o registro de pensamento disfuncional, né? Leitura sobre o transtorno do paciente ou até mesmo determinado tema do paciente, os vídeos são algo que ajuda muito o paciente a engajar, filmes também são coisas que ajudam muito o paciente no engajamento. Então, depende muito do paciente e de como as habilidades que ele tem. É muito sensível, né, do próprio terapeuta saber qual é a lição mais adequada. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, é um tema que eu gosto muito de falar, né, porque eu sei que os colegas têm bastante dificuldade. Deixa uma mensagem aqui, se você tiver dúvida, se inscreve no canal, que eu estou sempre trazendo algumas técnicas específicas e até mesmo para construção de identificação de crenças e tudo mais. O canal chama Fluir TV, né? Dá um like aí pra gente e nos acompanha. Até mais!